Bom dia, graça e paz sobre a sua vida, sobre a sua família. Esse dia é o dia que o Senhor fez e porque Ele fez esse dia, nós podemos nos alegrar, nós podemos regozijar no nosso Deus Todo-Poderoso. Bom dia, vocês que estão entrando, a bênção do Senhor. A bênção do Deus Todo-Poderoso já foi liberada sobre a sua vida neste dia. Eu quero declarar que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida nesse dia, para revelar, para trazer ao seu coração. Você é alvo do amor de Deus. Não esqueça disso, você é alvo do amor. E foi por sua causa que Jesus foi para aquela cruz. Morreu, mas Ele não ficou ali morto, Ele morreu pelos seus pecados, pelos meus, para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao trono do Pai. Hoje nós podemos chamá-lo de Abba Pai, Paizinho, porque Jesus rasgou o véu que nos separava da presença do Senhor. E hoje nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e porque nós queremos estar na presença dEle. O Senhor marcou esse encontro aqui conosco nessa manhã, dia 2 de fevereiro. Hoje é a nossa primeira live do mês de fevereiro, com o tema O Poder da Atitude. O mês passado, nós tivemos falando sobre recomeço. E é interessante que nós vimos, como o Senhor quer isso para nós. Ele tem uma nova história para cada um de nós e nós precisamos recomeçar. Nós não podemos ficar parados, estacionados nas nossas dores, na nossa mazela, no nosso pecado, na nossa frustração, mas nós podemos viver o novo que Deus tem para nós. Ele fala, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor é chegada sobre você. E quando nós nos posicionamos para recomeçar, quando nós cremos que é possível uma nova história surgir do caos, é possível reconstruir mesmo em meio aos escombros, que Deus vai limpando e vai fazendo tudo novo, nós precisamos ter atitude. As coisas só acontecem a partir da nossa atitude. E nós vamos ver o poder que há nas nossas atitudes. Nós colhemos tudo a partir da nossa atitude. E atitude, ela é ação, ela é movimento, ela é o agir. Mas a atitude, ela parte depois de uma decisão que aconteceu no seu interior. Primeiro é uma decisão aqui dentro e depois nós temos uma atitude, nós temos o agir. E eu quero te falar hoje que a atitude, ela nos dá uma direção. É através da atitude que nós vamos chegar a um destino. É através da atitude que nós vamos romper ou não romper, dependendo da nossa atitude. Mas a atitude, ela determina onde eu vou chegar. Ainda que seja o estacionar, é esse lugar que eu estou chegando, pela minha atitude. E nós também temos que lembrar que a nossa atitude, ela está diretamente ligada ao que nós carregamos, ao que está no meu interior. De acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu carrego, é a minha atitude. E eu quero, hoje nós vamos juntos, estar buscando do Pai. Como que eu tenho que trazer uma transformação em mim para que o meu pensamento esteja alinhado com os céus, de tal maneira que a minha atitude venha me levar ao destino que Deus tem proposto para mim. E o que Deus tem para mim são coisas grandes e ocultas. O que o Senhor tem para mim, meus olhos ainda não viram, meus ouvidos não ouviram. O Senhor tem para nós o melhor. Mas para que a gente possa chegar nesse lugar do melhor, a nossa atitude tem que estar alinhada com o céu. Amém? Eu quero orar com você
para nós entrarmos diretamente nesse assunto. Eu creio que o Senhor preparou algo lindo para nós nessa manhã. Assim como Ele já ministrou no meu coração, Ele vai estar ministrando no seu coração. E eu quero declarar que esse mês vai ser um mês muito especial. Eu quero que você declare, você mesmo, esse mês de fevereiro vai ser o melhor mês que eu já vivi até então. Porque com o Senhor é de glória em glória. E o mês que vem vai ser melhor ainda, porque nós não retrocedemos, mas nós prosseguimos com o Senhor. O Senhor fala que nós somos comparados com a luz da aurora. Nós vamos brilhando cada dia mais até atingir o dia perfeito. Então eu quero que você declare: esse mês de fevereiro vai ser o melhor mês que eu já vivi até aqui. Em nome de Jesus, com o Senhor nós podemos crer. Eu quero que seu coração hoje seja animado em fé. Independente da situação que você está passando, independente da luta que você está travando, independente assim de você estar sentindo que as suas forças estão assim esmorecendo, creia, o Senhor é por você e com Ele você pode viver o melhor. Com Ele nós podemos crer que vai ser melhor. Porque o nosso Redentor vive e nós podemos crer, nós podemos prosseguir, nós podemos erguer a nossa cabeça. O Senhor não nos chama como cauda, mas Ele fala que é como cabeça. E Ele diz em Salmo que é Ele mesmo que ergue a nossa cabeça e nos cinge de força. Então nós podemos crer, esse mês será o melhor mês que eu vou viver na minha vida até aqui. E eu creio que o mês que vem será melhor ainda, porque com o Senhor na minha vida é assim. Amém? Vamos orar então. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te render toda honra, toda glória que só o Senhor merece. Obrigado por mais essa oportunidade, obrigada porque estamos aqui na tua presença. Obrigada porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos possibilitou ter acesso ao teu trono de graça. E hoje nós podemos estar aqui e te chamar de paizinho, sentar na tua mesa, alimentar do teu banquete. Pai querido, nos dê fome, nos dê sede pela tua presença e pela tua palavra. Eu quero declarar agora, ó Pai, que cada um que está aqui, os que vão estar entrando, os que vão ouvir depois, eu quero declarar que tem uma mente cativa ao agir do Teu Espírito Santo. Governa sobre nós, fala conosco nessa manhã, ó Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos Te ouvir, nós precisamos da Tua direção, da Tua orientação sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, ó Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade. Eu declaro que a Tua bênção, aquilo que o Senhor vai derramar aqui nessa manhã, vai ser sobre cada vida que está aqui, vai espalhar sobre a família de cada um que está aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Fala conosco. Amém. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom dia a vocês, que eu não dei bom dia no início, que entraram depois. A bênção do Senhor é sobre a sua vida. E eu quero te falar para você que está entrando agora, que esse dia, essa quinta-feira, é uma quinta-feira muito especial. Você está com vida, então ela é especial. O Senhor tem coisas lindas para trazer para a sua vida nesse dia. Creia, creia, e que agora você possa estar atento àquilo que o Pai quer trazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. E nós vamos estar falando, né? Eu já fiz a abertura aí sobre atitude. A atitude, ela nos dá a direção, ela nos conduz ao nosso destino. E a nossa atitude está diretamente ligada ao que nós carregamos. Aquilo que está no meu coração, aquilo que eu guardo na minha mente, é que vai me impulsionar a ter uma atitude de acordo com o que está em mim. Olha como isso é interessante. Por isso que nós precisamos fazer algumas pausas, avaliar o que é que eu tenho carregado.
O que é que tem ficado na minha mente? A palavra de Deus diz lá em Filipenses que somente o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, se produzir louvor ao Senhor, isso você deixa cair para sua mente e ocupar a sua mente. E se a sua mente estiver ocupada com isso, os seus pensamentos estão alinhados com os céus. A sua atitude vai ser direcionada pelos céus. E com certeza você vai ter aqui na terra a vida abundante que Deus prometeu para você. Olha como isso é lindo. Não tem como a minha atitude estar desvinculada com aquilo que está dentro de mim. Então, o que eu carrego, nós precisamos de ver o que é que está aqui dentro de mim. Será que eu estou carregando uma dor porque eu fui maltratada, eu fui rejeitado? Será que eu estou carregando dentro de mim a maledicência? Será que eu estou carregando dentro de mim uma falta de perdão porque alguém fez mal por mim e isso não sai da minha mente, não sai do meu pensamento? Será o que eu estou carregando? Do que eu estiver carregando, a minha atitude vai ser em cima disso. E, consequentemente, o resultado da minha atitude também vai ser uma colheita disso. Então, nós precisamos, para ter uma atitude, entendendo que há poder nessa atitude, uma atitude alinhada com os céus, nós temos que sondar o nosso coração. Clamar para o Senhor: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pensamento que seja contrário ao seu. Vê se há em mim, ó Pai, alguma ferida maltratada, se há algum rancor, se há algum ranço. Tem pessoas que você conversa e o ranço é tão grande de coisas que aconteceram lá no passado e a pessoa não consegue liberar perdão. E tudo que a pessoa faz reflete o ranço que ela carrega dentro de si. Mas com o Senhor, nós podemos esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu tenho amnésia? Não, mas eu posso enterrar, eu posso lançar na presença do Senhor e pegar aquilo que Ele tem para mim. A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo uma vez que nós o aceitamos. Então nós podemos mudar a nossa maneira de pensar. O Senhor fala para nós: transformai-vos pela renovação do seu entendimento. O nosso entendimento tem que ser transformado. Ele sendo transformado pela presença do Senhor, eu vou transformar toda a minha vida. E assim eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém? Isso faz sentido para você? Você pode falar amém comigo? Eu creio que o que eu penso vai direcionar a minha atitude e eu vou ter essa colheita. Mas eu quero ter uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero ter atitudes alinhadas com os céus. Se você quer ter essa atitude alinhada com o céu, fala aí, amém, eu creio, eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim, porque Ele tem coisas grandes para trazer sobre a sua vida. Aleluia, amém. E eu quero hoje, dentro desse tema, o poder da atitude, eu quero estar compartilhando com você uma parábola que se encontra em Mateus no capítulo 25, e essa parábola é do versículo 14 ao 28. Amém, Elaine, o Senhor é fiel para te ouvir, para te responder, viu? Ele se inclina dos céus e ouve o nosso clamor. O Senhor não desampara aqueles que o buscam. Ele tem prazer em satisfazer o coração dos seus filhos. Aleluia. Nesse texto dessa parábola, eu quero ir lendo com você e a gente vai conversando aqui um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum complemento, pode ficar à vontade. Nós estamos na mesa com o Pai. E na mesa com o Pai há liberdade. A presença do Espírito Santo está nesse lugar. E eu creio que é algo lindo. O Senhor vai falar conosco nessa manhã. Amém? Nessa parábola dos talentos, versículo 14 e 15, eu quero ler com você. Pois será como um homem
que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Quem que ele chamou? Os seus servos. E lhes confiou os seus bens. A um, ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então ele partiu. Aqui fala que o Senhor deu aos seus servos. Ele confiou aos seus servos os seus bens. Quando a pessoa tem um servo, ele é íntimo. Ele é aquele que está caminhando junto. E ele confia a ele várias coisas. E aqui nesse texto ele fala que ele confiou os seus bens. Eu quero te falar que uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser servo do Deus Altíssimo. Ele é o nosso Senhor. E aí, o que ele faz com seus servos? Ele confia a nós os seus bens. A um, ele deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Olha como é linda a palavra do Senhor. O Senhor, ele reparte de acordo com a capacidade. Você precisa parar de olhar aquilo que o Senhor te pede para fazer e achar que você não dá conta, que é muito para você. Não, mas eu não consigo. Porque o Senhor só entrega de acordo com a capacidade de cada um. Ele não deu 5 talentos para aquele que tinha capacidade de gerir 1. Ele deu 5 para aquele que tinha capacidade. Então lembre que tudo que está chegando nas suas mãos, o Senhor já te capacitou. Porque a capacidade não é nossa, a capacidade vem de Deus. Ele conhece a nossa capacidade porque a capacidade vem dele. Lá em 2 Coríntios 3, no versículo 5, deixa claro que a capacidade que nós temos venha do Senhor. Eu quero ler com vocês 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou. A nossa capacidade vem de Deus. Se a nossa capacidade vem de Deus, se os talentos são dele, e quando ele entrega a mim, ele conhece exatamente a minha capacidade, porque veio dele, o talento veio dele, e ele confia que eu terei atitude para gerir aquilo que ele confiou em minhas mãos. Amém? Aquilo que ele confiou em minhas mãos. E aqui diz assim, que ele repartiu de acordo com a capacidade. Agora olha o versículo 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O servo que recebeu, ele saiu imediatamente. Não houve procrastinação, não houve vou deixar para amanhã, quando eu tiver disposto. Não, mas ele vai demorar, depois eu faço isso. Ele fez imediatamente. Tudo que te vier às mãos para fazer. Lá em Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque a garantia que nós temos é que estamos aqui hoje. Amanhã nós não sabemos se estamos aqui. Amanhã não sabemos se estamos com vida. A garantia é hoje. Então, o que veio nas suas mãos para fazer, faça hoje conforme as suas forças. Lá em Eclesiastes fala, faça conforme as suas forças, pois na sepultura não há atividade, não há planejamento.
Lá não precisa de ter atitude, lá você não vai fazer nada. Então faça hoje o que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Eu quero te falar que a família que você tem é o seu bem maior. Ainda que seja totalmente desestruturada, ainda que tenha problemas na sua casa, ainda que você vive lutas, mas eu quero te lembrar que a sua família é o seu bem maior. Quando você acorda e abençoa seu esposo, abençoa sua esposa com uma palavra de vida, você reconhece o bem que Deus te deu através da vida dele. Quando você abençoa o seu filho, quando você abençoa a sua filha, quando você declara que você o ama, você está fazendo imediatamente, cumprindo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Lá em Provérbios, no capítulo 3, fala, se você pode fazer hoje, faça. Não deixe para depois. Nós não sabemos do depois como será. A garantia que nós temos é o hoje. E esse homem, esse servo, ele, nesse entendimento, fala que ele saiu imediatamente a negociar aquilo que veio nas mãos dele. E ele ganhou o outro 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco, escondeu o dinheiro que era do seu senhor. Nós podemos ver que, de acordo com a nossa atitude, é a resposta que nós teremos. Eu falei no início que a nossa atitude, ela determina o nosso destino. A nossa atitude nos dá direção. De acordo com a atitude que estamos tendo a cada dia, com aquilo que o Senhor tem trazido até nós, vai ser a nossa recompensa, vai ser o nosso destino, vai ser o nosso retorno. Aqui nós estamos vendo que 3 homens receberam, de acordo com a capacidade deles, talentos. E cada um agiu, teve um tipo de atitude. Cada um agiu segundo aquilo que carregava, nós vamos ver isso. E nós sabemos que isso mesmo, Cris, a nossa atitude, ela determina o nosso destino, ela determina onde nós vamos chegar. E nós temos que entender que a capacidade, ela vem do Senhor. O talento vem do Senhor. Mas a atitude, o agir, o fazer, Deus confiou a mim e a você. Não adianta você ficar passivo diante do que o Senhor está trazendo até você. Porque o milagre é dele, mas o agir é seu. Você só experimenta o milagre do Senhor no seu agir, no seu movimento de acordo com aquilo que o céu está movendo sobre a sua vida. Nós temos que sair do nosso lugar e entender que o Senhor nos chamou. Ele capacitou. A capacitação vem dele, ele nos entregou o talento, mas a atitude ele espera de cada um de nós. E nós vamos deixar claro que, de acordo com a nossa atitude, vai ser a nossa recompensa. Independente se a sua atitude foi responsável ou irresponsável, se foi com sabedoria ou se foi com tolice, se foi com confiança ou totalmente desconfiando, descrendo no que Deus está trazendo, se foi com segurança ou insegurança, o seu destino vai ser de acordo com a sua atitude. Por isso nós precisamos avaliar o que está no nosso coração. O que o meu coração, aquilo que eu carrego, o meu pensamento está me movendo? Qual a atitude que eu estou tendo? Porque ela vai ser de acordo com aquilo que eu carrego. O Senhor nos criou para multiplicar, para expandir tudo aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. O Senhor não te chamou para enterrar o seu talento, mas Ele te chamou, aquilo que Ele confiou você, é para você multiplicar, é para voltar a Ele com muitas ações de graça. Continuando lendo aqui no versículo 22.
E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. O Senhor, Ele tem confiado a você talento. E às vezes você olha e fala: é tão pouquinho. Eu só fico em casa. Ah, mas fazer um bolo para minha família é tão pouquinho isso. Não, mas eu ficar aqui o tempo todo dedicando a minha casa, ao meu marido, aos meus filhos, ou à minha esposa, eu demonstrando amor, isso é tão pouco. E você olha para o lado e fala assim: nossa, o vizinho aqui, a vizinha, ele faz, e as coisas acontecem e eu só estou aqui em casa. Nós temos que entender que o que o Senhor trouxe para nós, Ele trouxe de acordo com a nossa capacidade. Ele colocou talento na sua mão. Se você for fiel nesse pouco que Ele colocou nas suas mãos, a promessa dele é que Ele vai nos colocar sobre o muito. Mas Ele quer de nós atitude, fidelidade no pouco que Ele está trazendo até nós. E eu queria te perguntar hoje: como está a sua fidelidade para com Deus? Como está a sua fidelidade com aquilo que Ele confiou em suas mãos? Você tem feito o seu melhor? Você tem sido responsável em administrar aquele pouco que Ele colocou diante de você? Você tem devolvido para Ele e apresentado com excelência aquilo que Ele confiou em suas mãos? Ou você tem olhado e tem vivido em murmuração e falado: é tão pouco, é tão pouco. Enquanto nós não formos fiel no pouco, o Senhor não nos colocará no muito. E essa fidelidade, ela passa por todas as áreas em nossas vidas. É você ser fiel em tudo que o Senhor tem depositado em suas mãos. E a promessa dele é que Ele vai nos colocar sobre o muito. Vamos lembrar que a nossa atitude, para ela estar alinhada com os céus, ela tem que ser uma atitude em obediência ao Senhor. Tem que ser uma atitude em obediência àquilo que Ele confiou a mim. Agora eu quero te lembrar também que a obediência só acontece quando eu confio. Tem como você obedecer a alguém que você não confia nele? Você fazer exatamente o que alguém está te falando se você não confia? Você só obedece quando você confia. E você só confia quando você conhece. Então, para nós termos atitude de obediência, primeira coisa é conhecer profundamente a Deus. Ser íntimo de Deus. Ser esse servo que conhece o seu Senhor. Porque o Senhor te conhece, mas você tem que conhecê-lo também. Você tem que investir tempo na presença do Senhor. Eu tenho falado sempre na leitura da palavra de Deus, na leitura da Bíblia, é através da palavra de Deus que nós conhecemos o Senhor. E quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós vamos confiar nas suas promessas e mais nós queremos ser obediente a tudo aquilo que Ele tem nos pedido. Eu quero te contar uma história muito conhecida por muitos, mas é a história de Noé. Noé era um homem que era íntimo de Deus. Ele era obediente a Deus. A vida dele agradava ao Senhor. E aquele lugar onde Noé vivia estava totalmente em pecado. Aquele povo estava distante de Deus e fazendo tudo que era contrário ao que Deus havia planejado para eles viverem. E Deus chegou para Noé e falou assim: Noé, toda essa terra, todo esse povo será destruído por água. Vai vir chuva dos céus. Pensa bem, até esse momento eles não conheciam o que era chuva. Até esse momento não havia chovido sobre a terra, não havia descido água dos céus. E Deus falou para ele: eu vou mandar chuva e eu vou destruir toda a terra. Mas você e sua família,
serão preservados. Você e através de você, toda a humanidade será preservada. Mas os outros animais serão destruídos. Noé, construa uma arca. Faça uma arca porque eu vou te colocar nessa arca e a chuva vai descer. Eu queria que você pensasse, colocasse um pouquinho no lugar de Noé. Ele nunca tinha visto chuva. E Deus falou para ele, vai chover, constrói uma arca. Noé não ficou lá perguntando, Senhor, mas como que vai descer essa água do céu? Como que isso vai acontecer? Mas vai mesmo? Vai ser que jeito isso? Noé simplesmente obedeceu. Ele obedeceu, ele fez, ele teve uma atitude de obediência e fez conforme o Senhor havia mandado. Através da obediência de Noé, ele e a família dele foram preservados. Os animais que o Senhor mandou colocar na arca foram preservados. E houve uma preservação de toda a humanidade. Através da atitude de obediência, a sua vida, a sua família será preservada. A bênção virá sobre sua vida e sobre a sua casa. A humanidade, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que você nem conhece, será atingido pela sua atitude de obediência. Foi assim que aconteceu com Noé e o Senhor continua fazendo dessa maneira em nossos dias. Às vezes o Senhor tem colocado algo nas suas mãos e Ele fala assim, filha, filho, eu tenho restauração para sua casa, eu tenho restauração para o seu casamento. A sua família é uma família bendita. É uma família que eu estou erguendo a mão sobre ela. E às vezes nós olhamos para a atitude, né, do marido ou da esposa, dos filhos e falamos, mas como? Eu não estou vendo nada aqui, como que isso vai acontecer? Quantas vezes nós ficamos questionando diante do Senhor e nós queremos que Ele nos mostre, a palavra de Deus fala que a fé é você crer sem ver. Noé creu sem ver, ele nem conhecia chuva. E a chuva veio. A vida dele foi preservada. Eu quero te falar que a sua atitude em fé, diante daquilo que o Senhor tem pedido para você, a bênção do Pai vai vir de tal maneira sobre a sua vida que você não vai entender. Creia que aquilo que Ele prometeu para a sua vida, faça a sua parte. Porque a fidelidade de Deus não muda, Ele é fiel para cumprir. Mas o Senhor espera que a sua parte você faça. O que Ele tem pedido para você? Assuma uma atitude hoje diante do Senhor. Se posicione como mulher de Deus, como homem de Deus. Faça aquilo que o Senhor tem te entregado para fazer. Cumpra, para de olhar para se o outro está fazendo ou não. Mas o que cabe a você, faça com todas as suas forças. Amém? Nós temos a vida de José, um homem que foi capacitado pelo Senhor, porque é Ele que nos capacita, um homem que recebeu talentos do Senhor e ele não reteve, mas ele o tempo todo estava multiplicando aquilo que Deus havia confiado nele. José era um homem que carregava em todo o tempo a presença do Senhor. Ele era íntimo do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu com José? Aconteceu tantas coisas ruins, tudo ao redor de José contribuía para que José enterrasse o talento dele, para que ele se revoltasse, para que ele se vitimizasse e falava, não dá certo, olha que eu estou fazendo tudo certo. Eu vou na igreja, quantas vezes nós falamos isso? Eu vou na igreja, eu sirvo ao Senhor e as coisas estão dando tudo errado para mim. Não, eu não vou fazer mais nada. E tem muitas pessoas que nessas alturas brigam com o próprio Deus, briga consigo mesmo e torna uma pessoa rançosa, amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva. José, ele teve tudo para entrar nesse buraco, mas José, as atitudes dele eram de acordo com o que ele carregava. O que você tem carregado move as suas atitudes. Pensa um pouquinho hoje como tem sido a sua atitude. De acordo com a sua atitude, você vai entender o que está dentro do seu coração.
E se você estiver com ranço, falta de perdão, com vitimismo, confesse para o Senhor, peça perdão e fale para Ele: Pai, eu quero sair desse lugar. Eu não quero mais carregar essa imundície dentro de mim, eu quero carregar somente a sua presença. Eu quero carregar somente aquilo que vem do teu trono de graça. Eu creio na tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa. É tempo de nós posicionarmos e termos atitudes alinhadas com os céus. Chega de tomar atitude infantilizada. Nós não somos mais criança que fica dando birra. Nós temos que posicionar como mulheres e homens de Deus, mulheres maduros, mulheres que foram alcançados com a graça do Deus Todo-Poderoso, homens posicionados diante do Senhor, que entende que a bênção do Pai está sobre a sua vida. José tinha essa convicção de que a bênção do Senhor estava sobre ele, independente do lugar, independente do dia mau, independente do momento de dor, do momento de sofrimento, independente do momento de rejeição. Nós temos que ter convicção que a bênção do Senhor está sobre nós. A bênção não afasta das nossas vidas. Nesse momento de luta, nesse momento de dor, o Senhor quer ver a sua atitude para abençoar e transformar esse lugar e esta situação. Deus é por nós, e se Ele é por nós, nada pode ser contra as nossas vidas. José, ele estava no poço, e não tem momento nenhum na Bíblia que fala que José murmurou. José, ele foi vendido como escravo, e como escravo, pensa aquele filho, que era um filho querido do pai, um filho protegido, de repente os irmãos se voltam contra ele, ele é vendido como escravo. Ele vai parar no Egito como escravo. E como escravo, José fazia o seu melhor. Como escravo, José destacava de tal maneira que o faraó quis que ele viesse mais para perto dele. E ali mais perto dele, José foi caluniado, foi jogado numa prisão. Na prisão, você acha que José perdeu tempo reclamando, queixando? Ele falou: Pai, se é esse lugar que o Senhor me quer agora, bendito, louvado seja o teu nome, é aqui que eu vou frutificar. É aqui que eu vou cumprir o meu chamado. Você tem um chamado. A sua atitude tem que ser de acordo com o seu chamado e não de acordo com a circunstância. Circunstâncias difíceis todos nós passamos. Mas o que faz diferença em nossas vidas é a nossa atitude posicionada em quem crê, em quem conhece a Deus, em quem confia em Deus, em quem age de acordo com os planos do Senhor. José ali na prisão, ele fez com tanta excelência que ele começou a ser o líder, o chefe da prisão. José, que ficou na prisão fazendo o seu melhor, sabe o que Deus fez? Deus tirou José um dia da prisão. E nesse mesmo dia, ele colocou José no palácio. Ele tirou José da posição de escravo, de prisioneiro, e colocou José como príncipe, como governador daquele lugar. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor nos leva para o deserto para ver o que está no nosso coração. Isso está lá em Deuteronômio. Muitas vezes, o momento difícil que você está passando, o Senhor quer ver o que está saindo do seu coração. Nesse momento agora, nós temos que entender que tudo é permissão do Senhor. Toda capacidade venha do Senhor. Todo talento venha do Senhor. Mas a atitude é nossa. O que nós vamos fazer diante dessa situação? Com tudo isso que o Senhor confiou a mim? Qual vai ser a minha postura? Qual vai ser a sua atitude hoje, diante do que o Senhor tem confiado em suas mãos? O Senhor fala que quer nos colocar sobre o muito, quando nós formos fiel no pouco. Seja fiel hoje. O que o Pai tem trago para a sua vida hoje? Seja fiel hoje, e sobre o muito o Senhor vai estar te colocando. Nós temos na Bíblia, lá em Êxodo, a história de Puá e Sifrá.
duas mulheres hebreias que estavam ali escravas naquele lugar. E elas se levantaram como parteira. E houve uma ordem de Faraó. Falou, olha, vocês vão matar todo menino hebreu que nascer. E a palavra de Deus é clara, ela diz assim, essas mulheres temeram a Deus e não tiveram uma atitude que agradasse ao Faraó, mas elas tiveram uma atitude que agradasse a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu até arrepio com isso, porque muitas vezes nós estamos perdendo terreno, porque nós queremos agradar a homens. Nós queremos ser bonzinhos, boazinhas para homens. Nós queremos estar bem com todo mundo. E muitas vezes isso tem desagradado a Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas 1:10 que melhor é agradar a Deus do que agradar a homens. Paulo que diz isso, e Paulo fala assim, se eu continuar agradando a homens, eu não sou servo de Deus, eu sou servo dos homens. E se nós somos servos de Deus, nós precisamos conhecer o que Deus tem para nós, nós precisamos querer agradar a Deus. A atitude dessas mulheres, olha como tem poder na atitude. O Senhor tirou elas desse lugar de escravo, o Senhor as abençoou com família, abençoou com filhos, a história dessas mulheres foi mudada. Nós vemos a atitude do povo de Deus escravo lá no Egito, e a atitude deles foi clamar. Eles começaram a clamar a Deus e falar, Senhor, nos livra desse lugar. Diante da atitude deles, de orar, de clamar, a palavra de Deus diz que Deus ouviu o seu clamor, atendeu à súplica daquele povo, levantou um líder, levantou Moisés para libertar aquele povo. Em todo o tempo, nós temos oportunidade de tomar uma atitude, mas que a nossa atitude seja totalmente alinhada com os céus. A atitude alinhada com os céus, a bênção espalha em nós e através de nós. Moisés, ele foi levantado como líder. Como aquele homem passou por momentos difíceis. Ali no deserto, aquelas pessoas se voltando contra Moisés e contra o próprio Deus. E o que Moisés fez? A atitude dele, ele ia clamar ao Senhor. Ele orava ao Senhor. Muitas vezes a nossa atitude tem que ser essa, acorda de madrugada e vai clamar ao Senhor. Porque dos céus o Senhor se inclina, Ele ouve o seu clamor e Ele traz a provisão, Ele traz a solução. É na presença do Senhor. Mas enquanto nós estivermos numa atitude de vitimizar, eu vou enterrar isso que o Senhor me deu, porque não, nada contribui. As coisas não vão melhorar. Pelo contrário, elas vão ficando mais difíceis. Mas mesmo em lugares difíceis, se posiciona. Moisés, ele posicionado, ele clamava para o Senhor e o Senhor atendia Moisés e eles prosseguiam. E chegou um momento que vinham os inimigos atrás deles e na frente era o mar. Não tinha como. Para onde que nós vamos correr? Não tinha lugar para correr. E nessa hora a palavra de Deus para Moisés foi: marchem. Sabe o que Moisés falou para o povo? O que o Senhor falou. A atitude de Moisés foi alinhada com os céus. E Moisés falou para eles: marchem. E quando eles começaram a marchar e puseram o pé na água, as águas se abriram. É tempo de nós termos atitude. Para de olhar para esse tanto de água que está na sua frente, para esse mar revolto. Para de ficar com medo em cima do muro, sem saber o que fazer, mas posicione. A sua atitude vai mover os céus. A sua atitude alinhada com a vontade de Deus, em obediência, ela move os céus. É tempo de nós termos atitude alinhada com o Pai. E eu quero te lembrar que toda capacitação vem dos céus. Todo talento vem dos céus. Mas a atitude cabe a você. O fazer, a atitude, o posicionar, a decisão, Deus confia em suas mãos. Lembra que o milagre vem do Senhor.
mas você só experimenta o milagre se você tiver uma atitude diante do Pai. Ele confiou em suas mãos talentos. Ele te capacitou. O que você tem feito com os talentos que Ele confiou nas suas mãos? O que você tem feito com toda a capacitação que Ele te deu? Primeiro, lá no início, quando o Senhor chamou Moisés para essa grande missão, ser o libertador, Moisés olhou para a sua capacidade e falou: não, Senhor, eu não dou conta. Olha aqui, eu sou gago, eu não sei fazer, eu não sei falar. O Senhor enganou de endereço, né? Tem que ser outro. Mas ele esqueceu que a capacitação vem do Senhor. Quando Moisés entendeu isso, que a capacitação vinha daquele que estava chamando, Moisés se posicionou e a libertação aconteceu. No finalzinho de Êxodo fala que toda atitude de Moisés foi em cima de obediência. Tudo que o Senhor ordenou, Moisés fez. E repete por várias vezes os 2 últimos capítulos. Tudo que o Senhor ordenou, Moisés fez. A atitude dele era em cima de obediência. E no final fala assim: e Deus encheu aquele lugar com sua glória de tal maneira que eles não conseguiam ficar em pé. A glória do Senhor vem sobre as nossas vidas através de uma atitude de obediência, em nome de Jesus. Aqueles homens lá em Mateus, nós vimos que eles receberam talentos e, de acordo com a atitude deles, o destino foi determinado. Através da atitude deles, o destino foi determinado. Olha que coisa mais interessante. Eu vou ler com você o finalzinho desse texto, que fala assim: quando chegou ao final, chegando por fim o que tinha recebido, nós vimos que o que recebeu 5 talentos multiplicou, o Senhor falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. O que recebeu 2 multiplicou, o Senhor falou: foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. E o que recebeu 1 talento, falou assim: o Senhor me confiou. Aliás, chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo. Olha só, ele via o Senhor dele dessa maneira. Sabendo que o Senhor é um homem severo. O que ele fez? Um homem severo que colhe onde não plantou, ajunta não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Está aqui o seu talento. Mas sabe o que o Senhor respondeu? Servo mau e preguiçoso. Se você sabe que eu colho onde não plantei, que eu sou severo, então você devia ter entregue esse dinheiro aos banqueiros e pelo menos teria rendido o que é meu. Da maneira que esse servo, ele via o seu senhor, ele acreditava que ele era, e a atitude dele era em cima do que ele acreditava. Olha como que isso é sério. Da maneira que você vê a Deus, a maneira que você conhece a Deus, você confia e vai ser a sua atitude. Nós vimos que aqueles 2 primeiros servos, eles saíram imediatamente, multiplicou, porque falou: é bênção, confiou na minha mão, vamos embora. Esse que recebeu 1, ele fez um buraco, enterrou na terra e falou: o Senhor é mau. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, se eu perder esse dinheiro eu vou enterrar. Olha, essa palavra, às vezes a gente fala assim: nossa, como que ele foi fazer isso? Mas tem muitos de nós enterrando talento. Tem muitos de nós que, por não conhecer intimamente a Deus, como Deus fiel, como Deus bom, como Deus de amor, como Deus que, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, Ele é bom e Ele está conosco. Mesmo em meio à calamidade, Ele é bom e Ele está conosco. Quando nós não conhecemos a bondade de Deus, o consolo de Deus, no meio do luto, no meio da
da dificuldade, no meio de que você perde um ente querido, no meio da enfermidade, o que você faz? Você pega aquilo que Ele te deu e enterra. Porque você não conhece a bondade de Deus. Você não conhece que Ele está com você no dia mau e no dia bom. Você não conhece que o tempo todo o Senhor está te capacitando para passar, ainda que seja pelo vale. Ele está conosco, há uma vara e um cajado. É momento também de termos atitude alinhada com os céus. Não distraia. A nossa distração na circunstância, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da falência, às vezes a nossa distração nos leva a tomar atitude errada, alinhada que não está alinhada com atitude que não está alinhada com os céus. E isso traz muito peso para as nossas vidas. Há poder na atitude. Se nós queremos chegar no lugar que o Senhor tem reservado para nós, que a sua atitude seja alinhada com os céus. E eu quero te perguntar hoje, você tem feito multiplicar os talentos que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Ou sua atitude tem sido de enterrar, esconder, sempre achando que você não consegue, você não dá conta, ou então o talento é tão pouco. Você olha para o lado e do lado está tão bom. Do outro lado, né, as coisas estão prosperando, prosperidade chegou no vizinho, o casamento está fluindo, os filhos são todos bons e as coisas não estão fluindo aqui. Não compensa, eu vou enterrar esse talento aqui antes que ele também some. Mas eu quero te dizer que aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, só vai haver multiplicação através da sua atitude de confiança e obediência ao Deus Todo-Poderoso. Para de ficar olhando a bênção que chegou do outro lado e comece a declarar que a bênção do Senhor é sobre a sua vida e sobre a sua casa. Toma uma atitude de guerreiro, de guerreira do Senhor e fala: a bênção do Senhor está nesse lugar. É nesse lugar que vai haver multiplicação. É nesse lugar que vai haver o transbordar do Senhor. É nesse lugar que eu vou experimentar a vida abundante que Ele prometeu que me daria. É nesse lugar onde o Senhor te colocou. É aí que Ele confia que você tenha uma atitude, um posicionamento, porque as bênçãos dEle estão sobre você, estão sobre a família que o Senhor te colocou. E eu quero só, antes de encerrar, falar que aquele homem, ele enterrou um talento, mas tem pessoas que estão aqui comigo agora, que enterraram não foi só um, enterraram 5 talentos. Enterraram o máximo que o Senhor colocou na sua mão. Enterrou tudo. Por desconfiança, por medo. Aquele homem foi por medo, por desânimo, por apatia. Quantas vezes você tem enterrado aquilo que o Senhor confiou a você? E cada vez que nós enterramos, nós estamos perdendo a oportunidade de viver a vida abundante que o Senhor te prometeu. Ele é fiel para cumprir, mas Ele espera de você a sua atitude. Tenha atitude. Se posicione, seja fiel no pouco. E sobre o muito, o Senhor vai te colocar. Busque a aprovação de Deus e não a aprovação de homens. Busque agradar o coração do Pai. E eu quero te lembrar que há poder na sua atitude. Alinhe a sua atitude com os céus e creia, o Senhor é por você em todos os seus dias. Amém? Eu quero te pedir uma coisa. Se você foi abençoado com essa palavra, me ajude a espalhar o reino de Deus. Faça um print dessa live, poste no seu stories, me marca que eu vou repostar e divulga para aqueles que você tem visto que tem estado desanimado e por isso não tem tomado uma atitude alinhada com os céus. Que o Senhor te abençoe e que Ele faça prosperar tudo aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Hoje, de repente, o seu multiplicar talento vai ser você usar o seu stores. Amém? Eu quero orar com você.
Pai querido, eu quero te louvar, ó Pai, por essa manhã, por esse momento na tua presença. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre, ó Pai, aquilo para a qual o Senhor a designou. Eu quero declarar frutificação em cada coração que está aqui comigo agora, aqueles que vão ouvir depois. Eu quero declarar que a unção do Senhor é derramado sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. Eu quero declarar, ó Pai, que está levantando um povo aprovado pelo Senhor, um povo que tem atitude, ó Pai, atitude alinhada com os céus. E eu declaro, ó Pai, que a vida abundante, cada um deles vão estar desfrutando, porque essa é a tua promessa para conosco. Obrigado pela tua fidelidade. O Senhor é fiel e faça de nós também um povo fiel à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até semana que vem. Nesse mesmo horário nós teremos uma live aqui com uma convidada muito especial. E eu quero te falar que todas as manhãs está tendo uma palavra dos céus, uma palavra de bênção para a sua vida. Se você não faz parte de um grupo de devocional, através do WhatsApp ou do Telegram, entre através da bio aqui, você consegue entrar, faça parte e cresça na presença do Senhor. Eu quero declarar que esse mês, mais uma vez eu vou declarar, vai ser o melhor mês que você já viveu até aqui, para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe e até semana que vem.